Muitas vezes os filhos começam a render menos na escola antes mesmo das férias, do meio do ano. E os pais acabam deixando para depois as aulas de reforço. Aí, quando vai chegando o fim do ano, vem o desespero para conseguir boas notas. E o problema, que começou lá atrás, só vai se agravando. Daí a importância de se antecipar e não deixar a situação chegar nesse ponto. Quem traz dicas importantes para a gente é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bom, vou começar te perguntando. Sim. Em que o pai tem que estar de olho? É na nota ou é no aprendizado do aluno? Então, nas duas coisas, né? Porque a nota, na maioria das vezes, é o reflexo daquilo que ele aprende ou não, né? Então, por isso que a gente precisa prestar um pouco de atenção aí. Acontece que a nota pode ser por algum problema que tenha acontecido em casa, por algum problema afetivo lá na escola com os amigos, né? Então, a gente precisa ver as duas coisas, a nota e aquilo que a criança está aprendendo ou não. Essa criança está fazendo tarefa, esse adolescente está fazendo as tarefas certas, está fazendo as leituras que são recomendadas pela escola, não está fazendo, por que não está fazendo isso? Então, tudo isso a gente tem que estar atento. Tem muitos alunos que eles falam, mas eu estudo, eu sei, quando chega na hora da prova me dá um nervosismo e eu esqueço tudo, me dá um branco. Pois é, o branco ele acontece porque aquela informação que a gente estudou, aquilo que você estudou lá para fazer a prova, não foi para a sua memória de longo prazo. Então, aquela memória, aquela informação está ali e vai ser perdida a qualquer momento. Então, para que você não tenha branco, o conteúdo ele precisa ser fixado desde o momento em que ele foi visto. Então, aprendeu de manhã na escola, aprendeu à tarde, chega no contraturno e estuda aquilo que a professora passou, dá uma lida naquele conteúdo que, consequentemente, essa informação ele vai para a memória de longo prazo e daí você vai conseguir se lembrar daquela informação durante a prova. Mesmo que ficar muito nervoso, muito nervosa, consegue porque, lembrar? Assim, aquela coisa, o nervosismo, ele vem por conta da insegurança. Então, se eu não sei, consequentemente, eu vou ficar mais nervosa, eu vou ficar mais insegura por conta daquele conteúdo que eu não sei, que eu não estudei, não deu tempo de fixar, não deu tempo de resolver o exercício, né? Se você faz isso com frequência, na hora da prova você vai ter segurança, você vai se lembrar daquilo que foi passado. Agora, se a criança está com problema, o adolescente está com problema em conteúdos específicos, o ideal é procurar daí aulas de reforço mesmo. Isso. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa coisa do conteúdo específico. Muitas vezes é uma bola de neve. A dificuldade veio lá do ano passado, não aprendeu certo conteúdo direito, né? E daí precisa de certa informação que você não aprendeu para outra disciplina. Então precisa ver qual foi a perda, né, dessa criança, desse adolescente, para daí sim procurar o reforço correto. Existe hoje o serviço de acompanhamento pedagógico. Esse acompanhamento pedagógico, ele é um reforço um pouco mais elaborado, né? Então, o reforço, ele verifica só aquela matéria pontual para fazer a prova. Já o acompanhamento pedagógico não, é uma coisa contínua. Então, trabalhos, tarefas, tudo isso, a pessoa que faz esse tipo de serviço acompanha, então, dando maior chance de você se lembrar daquilo que está sendo cobrado na prova e da aprendizagem ser fixada com mais sucesso aí. Agora, quando o aluno, por exemplo, tem notas ruins em diversas disciplinas, pode não ser só um problema de não ter ido bem na aula, né? Isso, pode ser um transtorno de aprendizagem. Quando a falta de aprendizagem, então, se torna generalizada, então eu tenho dificuldade na leitura, eu tenho dificuldade na matemática, eu tenho dificuldade para escrever, não consigo prestar atenção, não consigo ficar focado na aula, então alguma coisa tem aí mais séria. Aí é hora de procurar, então, um psicopedagogo para fazer um diagnóstico psicopedagógico e saber exatamente qual é o problema dessa criança, desse adolescente, desse adulto. Agora, tem pais que mudam os filhos de escola. Às vezes está numa escola mais forte e muda para uma considerada mais fraca. Isso é ideal, não é bom? Então, o fato de mudar de escola no meio do ano, a gente precisa considerar também o lado emocional dessa criança, o lado afetivo desse adolescente, né? Porque, às vezes, essa criança já é muito reprimida. Na escola que ele está, ele conhece todo mundo, conhece a professora, já conversa com todas as pessoas da escola ali. Quando muda de escola, ele precisa primeiro ser aceito pelo grupo que está recebendo ali essa criança na escola, né? Então, passa por esse período de adaptação. Se ele já está com notas ruins, vai piorar a situação. Então, quando acontece essa coisa de estar com nota ruim, vai mudar de escola, toma cuidado, conversa primeiro na escola, conversa com essa criança, com esse adolescente, para ver se isso vai ser a melhor saída. Ou, se não, procura a ajuda de um profissional que, consequentemente, ele vai ajudar nessas aprendizagens defasadas, né? Antigamente, as mães ficavam mais em casa, então elas sentavam com os filhos, às vezes para fazer a tarefa, para fazer a lição. Hoje em dia, a gente sabe, por causa da correria, às vezes isso acaba não acontecendo, né?
O que dá para fazer para tentar suprir isso? Pois é, existem alguns sites que têm exercícios, que têm listas de exercícios e que têm respostas imediatas, como se fossem quiz, sabe? Esses sites auxiliam bastante e de uma maneira lúdica. Então, acaba prendendo a atenção da criança e daí instiga ela a procurar por novos conteúdos. E isso seria uma boa opção. Agora, o ideal mesmo é que a criança aprenda a ter autonomia para sentar naquele horário marcado, naquele horário determinado, sentar para fazer as suas atividades do contraturno, né? Que é a responsabilidade de toda criança. E isso deve começar desde muito pequeno. Então, esse momento de sentar na mesa para fazer a tarefa, para fazer uma atividade escolar, é essencial desde bem de pequeno. E é ideal que tenha um horário fixo sempre? Isso. A criança precisa de rotina. Criança, adulto, adolescente, todo mundo precisa de rotina para que o cérebro acostume com aquele modo de vida. Se você não tem a rotina de estudar, vai acabar que um dia você vai precisar estudar, mas você não vai conseguir ficar concentrado naquilo que você precisa fazer. Porque se eu não estudo hoje, eu estou fazendo uma coisa mais importante, amanhã eu também vou ter uma coisa mais importante para fazer. Né? E só que quando tem uma prova amanhã, eu preciso deixar tudo, esquecer de tudo e estudar para a prova de amanhã. Né? E muitas vezes a gente não consegue separar isso. Então, por isso que a rotina de estudos é muito importante para que daí você, naquele momento, o seu cérebro está acostumado, né, a estudar, então você esquece de tudo e só foca nos estudos. Isso pode ser um motivo, por exemplo, que o aluno não consegue bem na prova? Com certeza, porque ele não consegue fixar o conteúdo. Aí fica naquela questão imediatista, estuda só na véspera, e é muito conteúdo, o seu cérebro não consegue armazenar toda aquela informação que é necessária para o dia da prova. E muitas vezes eu preciso de outros conteúdos também, né? Então, se eu tenho uma rotina regrada de estudos, 1 hora e meia por dia, fica muito mais fácil. E assim, a atenção dos pais nesse momento, ou seja, no meio do ano praticamente, né, que a gente está nas férias, tem que estar focada nisso, dar uma olhada no boletim, conversar com a criança. A questão do boletim é bastante importante. Não só o boletim, mas também participar da vida escolar da criança, né? É importante conversar na escola para saber o que está acontecendo com essa criança, se mudou o comportamento, se aconteceu alguma coisa diferente. Tudo isso a gente precisa reunir essas informações para daí sim conseguir ajudar essa criança. Não é só por conta de uma nota ruim que você procura a ajuda de uma pessoa que pode te ajudar. A professora, a escola, ela também consegue te oferecer informações ali muito importantes. Então, a gente não pode negligenciar essa conversa com os professores agora nessa metade do ano aí. Pode não ser nenhum problema de apreensão de conteúdo, pode ser alguma coisa psicológica mesmo. Pode ser, e na maioria das vezes, 80% dos casos de dificuldade de aprendizagem não contínua, aquilo que não aconteceu, acontece assim, a criança é acostumada a tirar 8, 9, 10. De repente, baixa as notas com tudo. Começa a tirar 6, 5 e não se entende por quê. Porque ela tem a rotina de estudos, fica sentada estudando, faz todas as tarefas, no entanto, chega na hora da prova e não consegue se lembrar de nada. Então, alguma coisa está acontecendo para que essa criança não consiga ter o rendimento esperado, né? Geralmente é por questões psicológicas, sociais, afetivas. Agora, eu me lembro que antigamente, eu não sei se isso acontece hoje ainda, dizia-se muito assim, a gente descobriu depois de um tempo que a criança não enxerga direito. Ah, sim, isso é importante. Ou não ouve direito o que o professor fala. Isso também é muito importante. A questão fisiológica da criança deve também ser levada em conta, né? Por isso que é importante sempre estar com esse contato com a professora, sempre estar perguntando se existe algum comportamento diferente, se a criança se aproxima muito do papel, como ela faz a leitura, se ela precisa se mexer muito para fazer a leitura, né? Então, tudo isso a gente deve pontuar. E por isso também é importante as visitas regulares ao pediatra, né? Para a gente descobrir se tem alguma coisa de errada com a fisiologia da criança, com o físico da criança. Porque normalmente a perda de visão, assim, não é de repente, não né? Então vai ela acostumando e não sabe, né, isso que tem mesmo. esse problema. Isso mesmo. E daí, conforme, às vezes a criança mudou de lugar, era acostumada a sentar na frente, foi lá para o fundo. Então, essa dificuldade aumentou de ouvir, de enxergar, né? Então, por isso que a gente precisa aí também da ajuda do pediatra. Agora, esse sistema de avaliação que a gente tem hoje, agora como psicopedagogo, Sim. você acha que avalia corretamente a criança ou acaba, às vezes, dificultando alguma coisa para que ela possa realmente colocar o que ela aprendeu ali naquele... Alguns professores, eles conduzem o momento da avaliação de maneira satisfatória. Então, aquele professor que cobra exatamente aquilo que foi dado, aquelas habilidades que o aluno precisa ter concluído durante ali o período que foi dado aquele conteúdo.
No entanto, outros professores já gostam mais da famosa pegadinha. Eles não querem testar o conhecimento do aluno, eles querem saber aquilo que o aluno sabe além do que ele precisa, né? Então, quando a avaliação ela quer testar algo que não é necessário naquele determinado momento, naquela série escolar, aí é um pouco complicado. Nessas ocasiões, a gente não percebe que alguns alunos pontuais ficaram ruins nessa avaliação, mas a sala inteira. Então, uma média boa de avaliação deve ser uma reta contínua, né? Uma reta para cima. Então, alguns alunos tiram nota baixa, outros alunos são medianos, outros alunos conseguem a nota máxima, né? Nunca, assim, todos os alunos conseguiram a nota ótima na prova, todos os alunos foram muito mal. Então, isso é errado, né? Então, quando a gente é professor e nós estamos avaliando mesmo o que o aluno aprendeu, então a gente precisa ver quantos alunos tiraram nota baixa, quantos estão na média e quantos estão com a nota acima da média. Se a reta for para cima, está tudo certo. Se for uma reta contínua, alguma coisa está errado aí com o trabalho. Até porque se todo mundo for mal, é a didática que está com problema, com certeza, né? E se todo mundo for bem, também o jeito que você perguntou, alguma coisa aí está acontecendo. Então, o normal é que alguns aprendam mesmo, outros fiquem ali na média e outros aprendam além daquele conteúdo, porque quem sabe um pouco mais é aquela pessoa que tem um pouco mais de criatividade, de curiosidade, que vai procurar por fora, vai dar uma resposta mais completa. Então, o professor ele precisa ter coerência também na hora de corrigir essa avaliação, né? Bom, então a dica que fica é nessa época aproveitar as férias e dar uma olhadinha aí como é que está o boletim, conversar com a garotada. Pois é, e o fato de aproveitar as férias, a gente tem que aproveitar as férias sim, mas não esquecer da rotina também no momento das férias. Então, se a criança tem a rotina de acordar cedo para ir para a escola, nas férias é importante que ela também acorde cedo, porque senão depois chega o agosto lá, não vai querer mais ir para a escola. Então tá, Joia, obrigada mais uma vez.